Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, certo, de álgebra da última aula que a gente teve, para que vocês possam estar preparados para as avaliações parciais de vocês, que vão acontecer na próxima semana, beleza? Então, na aula passada, certo, a gente falou sobre equações biquadradas e equações irracionais, certo? E aí eu mostrei o passo a passo de como resolver. Na verdade, primeiro eu mostrei o que é cada uma dessas equações, certo? E depois eu mostrei o passo a passo, como que resolve cada equação dessa, certo? E dei pequenos detalhes, certo? Mais detalhes sobre cada uma delas. Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, certo? Eu vou mostrar novamente o que é cada uma dessas equações, certo? Vou mostrar os passos que a gente utiliza e vou resolver questões com vocês, certo? No final da aula eu vou deixar um exercício para casa, para que vocês possam exercitar, certo? Possam praticar a resolução de cada uma dessas equações. A prova de vocês é baseada nesse conteúdo, tá bom? Então, vamos dar início. Primeiramente, as equações biquadradas, certo? Denomina-se uma equação biquadrada na incógnita x toda a equação dessa forma, certo? Onde o a, o b e o c são números reais e o a ele precisa ser necessariamente diferente de zero. Por quê? Porque uma equação ela é biquadrada quando ela está elevada aqui, né, ao quarto grau e depois ela tem um expoente ao quadrado, certo? Essa é a característica de uma equação biquadrada. Então, se o meu a ele for igual a zero, esse x à quarta ele vai sumir, certo? Ele vai ser igual a zero, ele vai zerar. Então, o meu a ele precisa necessariamente ser diferente de zero, tá bom? E aí, como exemplos, né, eu dei exemplos onde aqui o meu b, certo? Ele é zero. Por quê? Porque eu não tenho nenhum incógnito elevado ao quadrado. Então, o meu b é zero. E eu dei um segundo exemplo, né, onde o meu C ele é igual a zero. Então, os meus coeficientes, né, A, B e C, eu posso ter o meu B igual a zero e o meu C igual a zero, mas eu não posso ter o meu A igual a zero, certo? O meu A ele tem que ser necessariamente diferente de zero, beleza? E as equações, como que a gente resolve essas equações, né? Eu mostrei para vocês no passo a passo, certo? No primeiro passo, a gente precisa utilizar uma incógnita auxiliar. E aí, o segundo passo, a gente vai encontrar, através dessa incógnita auxiliar, a gente vai conseguir encontrar uma equação do segundo grau. Então, nosso segundo passo é resolver essa equação do segundo grau, certo? E aí, o terceiro passo, a gente volta para o primeiro passo, onde a gente utilizou essa incógnita auxiliar, para que a gente consiga encontrar os valores na incógnita inicial, na incógnita x, e não na incógnita auxiliar que a gente tinha utilizado, tá bom? E aí, esses passos, certo? Eu vou destrinchar com vocês ao resolver as questões no final da aula, beleza? Eu tô falando aqui só o que a gente viu na última aula, uma revisão mesmo. Então, agora partindo para as equações irracionais, certo? Equações irracionais, elas apresentam uma incógnita dentro do radical, ou seja, uma incógnita dentro da raiz, certo? Ou seja, há uma expressão algébrica no radicando, certo? Ou seja, dentro da raiz. Então, vamos lá. Como exemplos, certo, eu mostrei esse caso, onde eu tenho a raiz quadrada de x menos 3 mais 5 igual a x. E aí percebam que eu tenho uma incógnita dentro do radicando, certo? Dentro do radical, desculpa. Então, eu tenho uma expressão algébrica, certo? Que aqui no caso é x menos 3 dentro do radicando, tá bom? E aí eu dei o segundo exemplo, que é raiz quadrada de x mais 5 é igual a x menos 1. Então, percebam que, novamente, eu tenho uma incógnita dentro do radical, tá bom? E aí, como que a gente resolve esse tipo de equação, certo? A gente vai isolar o radical, né? Isolar a raiz no primeiro membro. E o segundo passo é elevar ambos os lados, certo? Dessa equação, ambos os lados dessa igualdade ao quadrado. Por que eu elevo ao quadrado? Porque eu preciso que a raiz suma, certo? E aí, para essa raiz sumir, essa raiz quadrada sumir, eu preciso elevar ao quadrado. E como eu tenho uma equação, certo? Eu tenho uma igualdade. Então,
para mim não perder essa igualdade, eu preciso elevar os dois membros ao quadrado. E aí, o nosso terceiro passo, certo? A gente vai resolver a equação de segundo grau. Quando a gente eleva os dois lados da equação ao quadrado, a gente vai chegar em uma equação de segundo grau. Então, basta que a gente resolva ela e encontre os valores para essa equação de segundo grau. E aí eu fiz uma observação, né? Que a gente tem que entender que a gente encontrou os resultados para a equação do segundo grau e não para a equação irracional que a gente tinha inicialmente. Então, o quarto passo é fazer uma verificação com esses valores que a gente encontrou para x. A gente encontra normalmente dois valores para x, né, que são as duas raízes da equação do segundo grau. Então, a gente precisa verificar essas duas raízes dentro da equação irracional que a gente tinha inicialmente para ver qual que torna a equação irracional verdadeira. A que tornar a equação irracional verdadeira vai ser a nossa solução. Tá bom? Então, aqui ficou muito na teoria, né? Mas agora a gente vai ver exemplos práticos, tá bom? Então, vamos lá. A nossa primeira questão diz o seguinte: determine o conjunto de solução da equação x ao quadrado mais 13, que multiplica x ao quadrado mais 1, que é igual a 85, certo? Então, primeiramente, a gente precisa retirar esses parênteses, tá bom? Então, o que vai acontecer? Esse x ao quadrado vai multiplicar esse x ao quadrado, e esse x ao quadrado vai multiplicar o 1. Tá bom? O 13 vai multiplicar o x ao quadrado e o 13 vai multiplicar o 1. Então, vamos lá. X ao quadrado vezes x ao quadrado é igual a x à quarta, certo? X ao quadrado vezes 1 é o próprio x ao quadrado. 13 vezes x ao quadrado é 13x ao quadrado. E 13 vezes 1 é o próprio 13, tá bom? Isso aqui vai ser igual a 85. Organizando essa equação, a gente vai chegar no seguinte: x à quarta, e aí isso aqui eu posso somar, certo? X ao quadrado mais 13x ao quadrado é igual a 14x ao quadrado. E esse 13 está positivo. Esse 85 eu vou mandar ele para o outro lado da igualdade. Então ele vai vir no sinal inverso. Ele está positivo, ele vem negativo. 13 menos 85 é igual a menos 72, certo? 72. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, percebam, certo? Que finalmente a gente chegou numa equação biquadrada, certo? Como a gente viu lá na definição de equação biquadrada. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a minha equação biquadrada. E aí, o que eu falei, né? O primeiro passo é utilizar uma incógnita auxiliar. Ou seja, eu vou chamar, certo, x ao quadrado de p, tá bom? Então, vamos lá. Chamando x ao quadrado de p, eu vou chegar no seguinte, certo? Então, seja x ao quadrado igual a p. X à quarta eu posso escrever como x ao quadrado elevado ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado elevado ao quadrado vai ser x ao quadrado vezes x ao quadrado, que é igual a x à quarta, certo? E aí o resto eu só reescrevi, mais 14x ao quadrado menos 72 igual a zero. Como eu chamei x ao quadrado de p, significa dizer que isso aqui é p e isso aqui é p também, tá bom? Então, substituindo esses valores, eu vou ficar com p ao quadrado mais 14p menos 72. Percebam que eu cheguei em uma equação do segundo grau, certo? E aí eu consigo resolver essa equação facilmente pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos resolver essa equação e encontrar as raízes dessa equação aqui. Vamos lá. Vou calcular o meu delta. O que é o meu delta? O meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Substituindo esses valores, o meu a é 1, o meu b é 14 e o meu c é menos 72. Então, vamos lá. b ao quadrado é 14 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 72. 14 ao quadrado é igual a 196. E menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. Menos 4 vezes menos 72, menos vezes menos é mais, e 4 vezes 72 é 288. E a gente vai ficar com 196 mais 288, que é igual a 484, tá bom? Agora que eu encontrei o meu delta, eu vou calcular o valor do meu p, certo? Encontrar as raízes de p. O que é as raízes de p, né? É menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a.
E aí, vamos lá. O meu b é 14, certo? Então, eu vou ficar com menos 14 mais ou menos raiz quadrada de 484, que é o meu delta que eu tinha calculado anteriormente, sobre 2 vezes o a. O meu a é 1, certo? Então, eu fiquei com 2 vezes 1. Menos 14, mais ou menos, raiz quadrada de 484 é igual a 22, sobre 2, tá bom? E aí, vamos lá. Menos 14 mais 22 é igual a 8. 8 dividido para 2 é igual a 4. Aqui a gente já encontrou o nosso primeiro valor para P. A nossa segunda raiz para P, certo, vai ser menos 36. Por quê? Porque menos 14 menos 22 é igual a menos 36. Dividido para 2. Menos 36 dividido para 2 é igual a menos 18. Certo? E aqui a gente tem o nosso segundo valor para P. E aí, vamos lá. A gente encontrou as duas raízes, certo? Duas raízes para essa equação do segundo grau, certo? A equação do segundo grau na incógnita P. Mas percebam que a nossa equação está na incógnita x, certo? Então, a gente vai precisar voltar para o primeiro passo, onde a gente substituiu o x ao quadrado por P, certo? Para encontrar os valores de x, tá bom? Então, vamos lá. Voltando para o primeiro passo, certo? Como a gente fez, né? Como a gente disse que o x ao quadrado é igual a P, então a gente tem que o x ao quadrado é igual a P. Se o meu P, né, aqui no caso for 4, certo? O meu primeiro valor para P era 4. Então, se o meu P for igual a 4, eu tenho que o meu x ao quadrado é igual a 4. E aí, esse expoente que está aqui, ele vai para o outro lado da igualdade na operação inversa, que é a raiz, certo? Radiciação. E aí, vamos lá. O meu x, ele vai ser, então, igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é igual ao quê? 2. Então, o meu x vai ser igual a mais ou menos 2, tá bom? E aí, chegamos, então, na seguinte expressão. Se, então, o meu p for o segundo valor, né, for igual a menos 18, eu vou ter que x ao quadrado é igual a menos 18, tá bom? E aí, esse expoente, de novo, ele está desse lado, eu quero passar ele para o outro lado da igualdade, ele vai na operação inversa, que é a radiciação, certo? Então, o meu x ele vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 18. Só que percebam que esse valor aqui, certo? Raiz quadrada de menos 18, ele não existe. Esse valor não existe. Não existe, certo? Um número que quando eu eleve ele ao quadrado, dê um valor negativo. Por quê? Porque quando eu multiplicar, por exemplo, menos 18, certo? Por menos 18, vou botar aqui multiplicado por menos 18, percebam que eu vou ficar no seguinte. Menos vezes menos é mais, certo? E se os meus valores eles forem positivos também, percebam que ainda assim, certo? Eu vou ter mais vezes mais, que é mais. Ou seja, eu não tenho um número que quando eu eleve ao quadrado, ele dê um número negativo, tá bom? Então, por isso que raiz quadrada de qualquer número negativo no conjunto dos números reais, ele não existe. Não existe um valor que quando eu eleve ele ao quadrado, tá bom? Se eu elevar um número ao quadrado, ele sempre vai ser positivo. Então, por isso que raiz quadrada, tá bom? De um número negativo não existe, certo? E por isso que isso aqui é igual a vazio, certo? Ou seja, esse vazio, eu estou dizendo que não existe um valor que satisfaça essa expressão, certo? Esse valor aqui, raiz quadrada de menos 18, ele não existe. Então, beleza, Bia. Então, qual seria a minha solução? A minha solução seria a seguinte, mais ou menos 2, certo? O meu outro valor, ele não existe, certo? Seria vazio, tá bom? Então, os valores de x, certo? Que satisfazem essa equação, que são solução dessa equação, são mais ou menos 2, tá bom? Tranquilo? Passando agora para o nosso segundo exemplo, a gente tem o seguinte. De 2, certo? Subtraímos o número real x e obtemos o número real raiz quadrada de x. Qual é o valor de x? Então, vamos lá. Primeiro, certo? A gente precisa escrever algebricamente o que esse enunciado está dizendo para a gente. Então, vamos lá.
Ele está dizendo que de 2, certo? Então, eu tenho 2. Então, de 2, ele vai subtrair x, um número real x. E ele diz que obtém, ou seja, ele é igual à raiz quadrada de x, certo? Então, essa daqui é a nossa expressão, é a nossa equação irracional. Por quê? Porque eu tenho uma incógnita dentro da raiz, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro passo. Escrevendo a equação, a gente tem isso daqui, beleza? Então, vamos agora para o nosso segundo passo. Qual é o nosso segundo passo em equações irracionais? A gente vai precisar elevar ambos os lados ao quadrado. Por quê? Porque eu preciso que essa raiz suma, certo? Então, realizando esse passo, certo? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ficar com o seguinte. Isso daqui ao quadrado vai ser o seguinte, ó, 2 menos x, 2 menos x. 2 vezes 2 é 4, certo? 2 vezes menos x é menos 2x. Menos x vezes 2 é igual a menos 2x de novo. Menos vezes menos é mais. X vezes x é x ao quadrado, certo? Então, isso daqui foi o que eu coloquei aqui. 2 menos x elevado ao quadrado é igual a esse valor, certo? E raiz quadrada de x elevado ao quadrado, essa raiz ela vai simplesmente sumir, eu vou ficar só com x, tranquilo? Agora, reorganizando essa equação, eu vou ficar com x ao quadrado, menos 5x por quê? Porque eu tenho menos 4x. Esse x, quando eu coloco ele para o lado de cá, ele vem negativo. E menos 4x menos x é igual a menos 5x. Mais 4. Beleza? Igual a zero. Então, a gente chegou nessa equação do segundo grau. Certo? A gente chegou nessa equação do segundo grau. Então, agora a gente vai resolver ela. A gente vai encontrar as raízes de x. Fazendo esse passo, certo? A gente vai utilizar Bhaskara. Então, a gente vai calcular o delta e depois vai calcular o valor do x. Calculando o valor de delta, certo? A gente vai substituir os valores dos coeficientes dessa equação. O meu b é menos 5, o meu c é 4 e o meu a é 1. Então, vamos lá. Eu vou ficar com b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o meu a, vezes c, vezes 4, que é o meu c, tá bom? Então, menos 5 elevado ao quadrado é igual a 25. E 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4 é 16. Eu vou ficar com 25 menos 16, que é igual a 9. Então, o valor do meu delta é 9, certo? Substituindo agora os valores para me encontrar as raízes do meu x, eu vou ficar com o seguinte, menos b, ou seja, menos meu b, que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do meu delta, que é 9, sobre 2 vezes o meu a é 1, tá bom? Então, eu vou ficar menos vezes menos é mais, então eu vou ficar só com 5, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3 sobre 2. 5 mais 3 é igual a 8. 8 dividido para 2 é igual a 4. Então, aqui a gente encontrou o primeiro valor para x. O segundo valor seria 5 menos 3, que é igual a 2. E 2 dividido para 2 é igual a 1. A gente encontrou o nosso segundo valor para x, certo? Então, percebam que eu encontrei dois valores para x. Só que aí, certo? O nosso quarto passo seria o quê? Voltar para a nossa equação irracional que a gente tinha lá no início e verificar os valores que satisfazem, ou seja, que tornam essa expressão verdadeira. Então, vamos lá. Verificando, certo, o resultado, a gente vai ter o seguinte. Se o meu x for igual a 4, eu vou ter o seguinte. 2 menos 4 é igual a raiz quadrada de 4. E aí, o que acontece? 2 menos 4, eu tenho sinais diferentes. Então, eu vou subtrair os valores. 4 menos 2 é o 2. E eu vou colocar o sinal do maior número. O sinal do meu 2 é positivo e o sinal do meu 4 é negativo. Qual é o meu maior número? O 4. Então, eu vou dar o sinal do 4, que é negativo. E raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Menos 2 é igual a 2. Isso aqui é falso, certo? Está incorreto. Agora, se o meu x for igual a 1, se o meu x for igual a 1, basta que eu substitua o meu 1 aqui, tá bom? Então, eu vou ficar com 2 menos 1 é igual a raiz quadrada de 1, tá bom? 2 menos 1 é 1, e raiz quadrada de 1 também é 1, ou seja, 1 é igual a 1. Isso aqui é verdadeiro, tá bom? Ou seja, a solução dessa equação, certo? O valor do meu x seria 1, tá bom? Ou seja, o valor do meu x é igual a 1. Beleza, pessoal?
Então, por hoje era isso, tá bom? Eram essas as questões que eu queria comentar com vocês e conversar com vocês, certo? Ver como que a gente resolve esse tipo de equações, as equações biquadradas e equações irracionais, tá bom? E como exercício para casa, eu vou deixar, certo, essas questões. Eu tenho 3 questões sobre equações biquadradas e 4 questões sobre equações irracionais. Vocês podem dar um pause no vídeo agora e copiar essas questões no caderno. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e vocês podem entrar em contato. Beleza? Desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.